sobre toda a terra. Tu és o rei sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um CR Casa. Esse domingo falamos sobre um tema muito interessante. Falamos sobre política. Nós estamos aí há poucos dias das nossas eleições presidenciais. E calma, se você está hoje pela primeira vez, fica tranquilo que nós não vamos dar nome dos candidatos aqui, nem obrigar você a nada. Aliás, se você entendeu essa mensagem que nós falamos, o nome dela foi Indivisíveis, nós retratamos e falamos um pouco sobre a ideia ao qual nós cremos, que nós não cremos nessa ideia de cabresto, de forçar você a escolher um candidato, mas pelo contrário, nós entendemos que não importa quem ocupe o cargo, nosso Deus governa o mundo. Essa foi a frase principal dessa mensagem, que não importa quem ocupe o cargo ou quem ocupará o cargo, nosso Deus governa o mundo. Nós não estamos aqui sendo isentos de votar, de escolher um candidato, cada um pode fazer isso por livre e espontânea vontade, mas o que nós entendemos aqui é que nós não podemos viver um tempo de divisões, né, de separações dentro da igreja. Por exemplo, nós falamos um pouco sobre João capítulo 17, onde Jesus está fazendo uma oração pelos seus discípulos e ele depois fala sobre os seus discípulos futuros. E ali, a partir do versículo 20 ao 23, nós falamos um pouco sobre isso. Eu quero dar esse tempo agora para que você leia João capítulo 17, do versículo 20 ao 23, e você vai ler isso em grupo agora, nesse momento. Bom, nós fizemos a leitura de João capítulo 17 agora, e nós vimos que aqui Jesus ele está nesse trecho aqui, conhecido como a oração pelos discípulos futuros. Ele estava orando por aqueles que estavam por vir, ou seja, por mim, por você e todos aqueles que vão juntos marcar uma história no reino de Jesus. E ali Jesus ele nos chama a atenção quando ele fala sobre a unidade, sobre nós sermos um. E aqui ficou uma pergunta que eu já quero passar para você responder em grupo agora. Quando nós, família de Jesus, nós como igreja de Jesus, nós somos uma parte dessa igreja maravilhosa e essa igreja que tem inúmeras diferenças, inúmeras formas de adoração, inúmeros jeitos e quando nós, como igreja de Jesus, estivermos unidos, quando nós formos um, né, na nossa missão, o que pode acontecer aqui na terra? Eu queria convidar você nesse momento a responder isso. O que pode acontecer quando nós, como família de Deus, família de Cristo, nós estivermos unidos? Você pode responder agora em grupo.
Nós falamos um pouquinho nessa mensagem sobre algumas coisas que nos dividem. Nós falamos, por exemplo, que no passado nós tínhamos muitas pautas que eram questionadas dentro da igreja e colocamos algumas pautas que aconteceram no decorrer da história da igreja. Por exemplo, muito no passado não poderia ter uma bateria, por exemplo, no meio de uma celebração. Isso era errado, para muitos era considerado como um pecado. Posteriormente, as coisas foram mudando, a cultura foi mudando e hoje temos bateria praticamente em quase todas as igrejas. E o ponto não é se bateria é certo ou errado, né? O importante é que nós possamos adorar a Deus, mas nós vimos que, de fato, algumas pautas precisam ser pensadas, faladas, explicadas dentro da igreja, mas nós vimos que algumas pautas começaram a trazer divisões também. Nós falamos, por exemplo, sobre aborto, um assunto muito importante, um problema dentro da nossa sociedade, sexualidade, falamos sobre racismo, falamos sobre guerra, falamos sobre saúde, falamos sobre impostos, e quem não paga impostos, eu imagino que você tem que pagar seus impostos, e hoje em dia não é um valor ainda, não é um valor tão bom, nós ficamos preocupados com tudo isso, mas o que nós falamos aqui e pensamos é que aqueles que caminham conosco não são nossos inimigos. Nós falamos também que dentro de todo esse debate, dentro de todo esse contexto, igrejas vizinhas não são nossos inimigos, aqueles que estão em uma denominação diferente, né, não são nossos inimigos, pelo contrário, são pessoas que ajudam para que esse reino, que tem uma multiforma, ele possa tocar a vida de pessoas. Nós, como comunidade de restauração, não vamos tocar todas as pessoas. Há pessoas que talvez não gostam do nosso jeito, da nossa liturgia, não gostem da forma como nós nos expressamos, talvez não gostem da localização, enfim. Mas há pessoas que podem também ser um ponto aí a igreja pode ser um ponto de abertura para que essas pessoas venham conhecer. E nós sabemos que, por isso que o reino de Deus, ele tem essa multiforma, e glória a Deus por isso, né? E nós falamos que também que, dentro dessas diferenças, indo um pouco mais além, aqueles que vão votar diferente de nós não são nossos inimigos. Aqueles que vão se posicionar, talvez, com um candidato diferente do seu candidato, eles não são nossos inimigos. E fomos um pouco mais além, até de pessoas que adoram a outros deuses. Também não são nossos inimigos. Nós entendemos que nós temos um único inimigo, e esse inimigo é Satanás. Nós entendemos que ele é o nosso inimigo espiritual. Nós entendemos quando Paulo fala que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades e principados desse mundo. Nós entendemos aqui que o diabo ele tem essa ideia, que é de roubar a nossa unidade, é de poder esfriar as igrejas e é de poder acabar com a credibilidade da igreja, porque se nós nos unimos, realmente o amor de Deus ele começa a agir de uma forma sobrenatural sobre a vida das pessoas. Então, demos alguns conselhos sobre isso. Falamos que nós precisamos desesperadamente um do outro. Então, demos o exemplo de Romanos 12, onde nós falamos do corpo, né? Paulo usa essa metáfora do corpo, falando sobre os membros, os muitos membros que nós temos, né? Que o corpo tem muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função. Então, falamos um pouco sobre isso, e falamos sobre unidade, que a unidade não é a mesma coisa que uniformidade. A gente acha que unidade, por exemplo, é todo mundo ser igual, pensando a mesma coisa, e todo mundo de um jeito muito igualzinho. E isso é uniformidade. Unidade é nós podermos pensar, é nós podermos desenvolver as nossas ideias, mas entendendo que nem todos vão fazer a mesma coisa. Então, se você permite, eu queria colocar uma pergunta aqui. Nós falamos, por exemplo, que somos seguidores de Jesus em primeiro lugar. Nós somos pessoas que levam o evangelho de Jesus em primeiro lugar. E a partir disso nós temos escolhas, direitos possíveis. O que eu queria colocar para você aqui como uma pergunta é: como você lida com pessoas diferentes de você? Como você lida com pessoas que pensam um pouco diferente de você? Você, de repente, é aquela pessoa que, se a pessoa pensa um pouco diferente, você já quer brigar, você já quer fazer essa pessoa concordar com você. Como você lida com pessoas diferentes? Eu quero dar espaço agora para que você possa falar um pouquinho em grupo sobre isso. Voltando então dessa pergunta e desse bate-papo que vocês tiveram, ficou algumas reflexões para nós. A primeira delas é: não deixe ninguém nos dividir. Não permita que as pessoas causem divisão em nosso meio. Nós, como nós falamos, podemos discordar politicamente e podemos discordar de outros temas também, mas ame incondicionalmente.
Ame as pessoas. Não brigue com as pessoas. Não deixe que familiares, pessoas sejam excluídas por causa desse momento. Nós vamos ver isso e você vai ver isso. E eu não digo isso de forma profética, mas digo isso por uma realidade. Vai passar esse período político. Nós vamos continuar tendo problemas, continuar tendo crises, tendo problemas dentro da política. E nós vamos precisar de novo dessas pessoas, dos nossos amigos. Então não deixe ninguém nos dividir. A segunda coisa que nós falamos é que a nossa esperança não está em partido ou uma via política. Nossa esperança não está num candidato, nossa esperança está em Jesus. As pessoas estão procurando uma via ao qual votar e nós lembramos que a única via que nós cremos foi a via dolorosa, ao qual Jesus passou e foi até a cruz para morrer por mim e por você. Então, lembre-se disso. Nossa esperança não está em partidos. E por último, o nosso maior ato político que nós mais podemos fazer como cristãos, como filhos de Deus, nós podemos levar esperança através do Evangelho. Então, se eu posso te dar um conselho aqui, leve esperança através de Jesus, pregue para as pessoas, leve a palavra de Deus. Não leve um candidato e depois Jesus. Leve Jesus, converse sim, fale de política, mas converse de forma tranquila. Se você for aproveitar esse momento de comunhão agora, não aproveite para brigar por causa disso. Aproveite esse momento para orar. E se você puder agora em grupo, eu passo a minha palavra aos líderes, ore pela nossa nação, ore por essa eleição que está por vir, ore para que Deus faça a vontade dEle, não sobre um candidato ou outro, mas sobre aquilo que Ele quer fazer no nosso país. E aquilo que Ele fizer conforme a vontade dEle, nós estaremos aqui de pé, continuando pregando o Evangelho, anunciando a verdade dEle, custe o que custar, porque somos cristãos e nós vamos continuar fazendo a nossa missão, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe você, um grande abraço, passo a palavra agora aos líderes, fique à vontade, tenha um tempo gostoso de comunhão também. Deus abençoe.